Hoje quero compartilhar com vocês um testemunho da Erin, que nos ensina muito sobre confiar em Deus em meio às situações mais difíceis. Logo após o divórcio, o marido de Erin a procurou para ir ao restaurante favorito deles. Mas ela se deu conta de que não deveria fazer isso, porque ele já não era mais seu marido, mas sim ex-marido. E mais ainda, ele estava morando com outra mulher. Erin percebeu que não poderia se tornar a outra mulher e que Deus estava mostrando a ela que essa inversão não poderia acontecer. Ela nos lembra do que está escrito em Salmos 9:15 e nos convida a buscar todas as respostas na palavra de Deus, porque somente o Senhor é capaz de fazer o impossível e sabe o que é melhor para nós. Erin compartilha que tinha um turbilhão de sentimentos, até mesmo físicos, quando estava perto de lugares onde sabia que seu marido morava com a outra pessoa. E foi nesse contexto que, de repente, ele ligou perguntando se ela falava sério sobre perdoá-lo e se poderia voltar para casa. Erin respondeu que sim, e no dia seguinte ele apareceu em sua casa. Assim, de repente. Ela testemunha o quanto é importante reconhecer que foi Deus quem trouxe o marido de volta e que somente Ele é capaz de mantê-lo com o coração voltado para a família e livre da infidelidade. Erin também nos ensina que Deus responde às nossas orações, mas nem sempre da forma que imaginamos. Ela conta que desejava ouvir do marido as palavras "Eu te amo", mas isso só aconteceu em um momento inesperado, após a perda de um bebê. Ela acreditava que o marido voltaria por causa da criança, mas não foi assim. Foi na mesa de cirurgia, em meio à dor, que ele disse que a amava. Erin resume essa experiência com uma frase marcante. Não foi a maneira da Erin, mas foi a maneira de Deus. Isso nos lembra de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo em meio às coisas tristes, Deus traz doçura e alegria. Ela também nos chama a perguntar diretamente a Deus se Ele deseja que permaneçamos pelo nosso casamento, porque é fundamental ouvir dele. Mais do que evitar vergonha ou dor, o Senhor transforma tudo para que nosso desejo seja dar glória ao seu poder de restaurar. Erin conta que durante o processo deixou de se preocupar consigo mesma e passou a descansar em Deus. Ela leu a promessa em Salmos 9:5 e pediu que o Senhor a curasse do efeito de ouvir o nome da outra mulher, algo que o marido repetia constantemente. E Deus respondeu, mostrando que até nos detalhes ele age. Ela também compartilha que achava que tudo ia bem com o novo casal, mas pediu um sinal ao Senhor. E ele mostrou que não era verdade, porque o pecado pode parecer agradável por um tempo, mas não permanece. Outro testemunho forte foi sobre o medo de que os filhos conhecessem a outra mulher. Erin desmoronou quando o ex-marido disse que os levaria para conhecê-la. Mas Deus a acalmou e lhe deu palavras inspiradas. Ela disse que confiava nele e que, se aquela era a mulher que ele havia escolhido para viver o resto da vida, poderia levá-los. Essas palavras, vindas diretamente de Deus, paralisaram o marido e o fizeram desistir. Erin ainda fala sobre confiar em Deus nas finanças e sobre como ele responde todas as orações, mesmo quando a resposta é não. Ela nos lembra que, quando obedecemos ao marido terreno, não fazemos para agradá-lo, mas para agradar a Deus, e é o Senhor quem nos abençoa. Queridas, esse testemunho nos mostra que Deus está presente em cada detalhe. Ele é quem transforma, quem responde, quem sustenta. Mesmo quando não entendemos, podemos confiar que Ele está agindo, que possamos mergulhar em Sua palavra e promessas e sejamos muito encorajadas.